Olá, meus amigos, nós estamos iniciando mais um estudo à luz do Evangelho, do livro Palavra de Vida Eterna, de Emmanuel, escrito pelo nosso querido Chico Xavier. E nós vamos estudar um capítulo em que Emmanuel vai fazer alusão a uma passagem de Marcos, capítulo 6, versículo 37, quando Jesus multiplicou os pães. Ele estava, naquela época, cercado de muitas pessoas, cerca de 5.000 pessoas. Eu fico pensando que 5.000 pessoas, é muita gente. E chegou um momento em que os discípulos disseram para ele: Senhor, vamos dispensar esse pessoal, porque passaram aqui o dia inteiro e não comeram nada, e vão ter que voltar para suas casas, certamente morando longe, distante daquele local. Eles não têm o que comer e vão ter dificuldade no retorno, então vamos dispensá-los. Jesus, ao invés de dizer, tá tudo bem, então tá, mande todo mundo embora. Jesus voltou para ele e para eles, para os discípulos, disseram, mas dai de comer a eles. Então, eles disseram, como? 5.000 pessoas? Aí Jesus pergunta para eles, o que vocês têm aí? 5 peixes e 2 pães. Ou, melhor, 5 pães e 2 peixes. Aí o que Jesus disse para eles? Então, vamos fazer o seguinte, coloca todo mundo sentado, em fila de 50, de 100, e Jesus começou a partir o pão. Entregar para eles, eles dando para aquelas criaturas. Então, Emmanuel vai aproveitar esse momento para dizer exatamente isso. Que a gente sempre está pedindo, né? Pedindo, pede a Jesus, pede a Deus, pede. Mas o que nós estamos dando? Certamente os discípulos estariam pedindo para Jesus muitas coisas, pedindo até em prol daquelas criaturas. Mas o que eles estariam dispostos a doar? E foi o que Jesus estimulou naquele momento. Dai de comer a eles. Faça uma coisa. E ainda Jesus foi tão pródigo que depois de repartir tudo aquilo, ainda sobraram 12 cestos de pão. Né? E aí o Cavalo vai continuar explicando para nós o que aconteceu depois, Cavalo. Olá, queridos amigos, que o Senhor Jesus nos abençoe. É sempre um prazer estar aqui. E é uma oportunidade de ouro, né, para aprendermos com o Dr. Aguinaldo. Essa passagem é muito interessante. O capítulo 6 de Marcos vai deixar bem claro, né, evidentemente, a preocupação de todos, o trabalho do Senhor Jesus, que assume, né, fazer por onde chegar a alimentação naquele povo todo. Mas o Senhor Jesus, que Emmanuel vai aproveitar, ele diz para nós fazermos, né, nós darmos o de comer. Então é interessante que há 2.000 anos atrás, o Senhor Jesus já estava nos orientando a pensarmos nos outros, a pensarmos na solução dos problemas alheios. Mas ele sabia que naquele momento ninguém teria condição de socorrer naquela quantidade, na época que era. Mas se nós trouxermos, e essa lição me chamou a atenção nesse sentido, né? Se nós trouxermos para os dias de hoje aquilo que nós temos nas mãos, nós seremos capazes, né, que é o que Emmanuel vai falar no livro, que nós aprendamos a doar, que nós aprendamos a socorrer, que aprendamos a fornecer, que aprendamos a, enfim, ser alguém que pense nos outros também, não só rogar ao Senhor Jesus, porque se observarmos todo esse tempo, as nossas orações quase sempre é para pedir. Né? Nunca é para nos pedir uma ideia para solucionar. Né? A gente, quando pede alguma coisa para acontecer conosco, para a gente ajudar, é para beneficiar a gente primeiro. E o Senhor Jesus fala para nós, não, dá você o de comer. Viva para isso. Pensa nesse sentido. Então, quando nós saímos do mundo espiritual, nós saímos com uma ideia e um planejamento para desenvolver o nosso espírito, que essa é a finalidade do Senhor Jesus. Desenvolver nós todos enquanto espíritos imortais que somos, porque essa condição social que nós vivemos
ela faz parte de um planejamento para a evolução dos espíritos vinculados, né? Então, quando nós vamos soprar a vida física, como diz Jesus no Evangelho, né? Ninguém sabe de onde ele veio nem para onde ele vai, ele sopra a vida onde ele quer. Nós fazemos um planejamento pensando em melhorar o nosso espírito. E de que forma a gente vai melhorar o nosso espírito se nós não mudarmos o nosso jeito de ser, se não colocarmos o próximo como objetivo nosso, considerando o próximo como se fosse Jesus, né? Porque ele também é um espírito que já atingiu a perfeição, mas é um espírito. Então, é muito interessante nós analisarmos o capítulo 6 de Marcos, não é? Que é onde Emmanuel tirou a passagem para essa discussão, porque o Senhor está nos alertando que nós temos que fazer alguma coisa, que nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos nos desenvolver, que é o que a doutrina espírita vem nos ensinando, né? Fazer para o próximo, como disse Jesus, o que nós queremos para nós mesmos, não é, doutor? A questão do próximo, a gente sempre fica questionando quem é meu próximo, né? Mas, a bem da verdade, quando essa pergunta foi feita para Jesus, ele conta a história do samaritano, e todo mundo conhece essa história, né, daquela criatura caída na estrada, e que foi abalroado por ladrões, e agredido, quase morto. Passa um samaritano e o ajuda. E quando o judeu perguntou para Jesus, quem é meu próximo? Jesus conta essa história. E no final ele faz uma pergunta invertida para o judeu. Quem você acha que foi próximo do caído? O levita, o sacerdote ou o samaritano? O levita passou, foi embora. O sacerdote também, porque não queria se envolver com aquela pessoa por questões, vamos dizer assim, ortodoxas lá da igreja. Se pegasse, né, alguém morto, estaria impuro. Mas então eles foram embora, não quiseram mexer com aquela criatura considerada praticamente morta. Mas o samaritano, ele cuidou. E aí então Jesus perguntou para o judeu, quem você acha que foi próximo do caído? Então, porque de repente a gente fala assim, quem é meu próximo? Próximo é tudo que está próximo. Agora, o problema não é saber quem é meu próximo. É saber se a gente está sendo próximo do que está próximo de nós. Porque às vezes a gente tem dentro de casa o próximo, que é o parente. Tem no trabalho aquele que está conosco, é o nosso próximo. A gente passa na rua, tem aquela criatura que é nosso próximo. Mas e aí? O que a gente está fazendo por essas criaturas como próximo dessas criaturas? Foi a pergunta que Jesus fez. Quem te parece que foi o próximo do caído? O samaritano. Então a proposta de Jesus é a gente ser o próximo do outro. Agora, ser próximo do outro é estar sempre atento para as necessidades do outro. E as necessidades são as mais frequentes. Outro dia, no estudo da nossa casa, então, estavam levantando esse assunto sobre essa parábola do samaritano. E aí uma pessoa do estudo disse assim, mas a gente não é tão ruim, a gente até procura ser bom, né? Quem estava ali orientando o estudo disse assim, bom, essa questão de a gente falar que é bom, porque foi falado que nós somos imperfeitos ainda, e que precisamos melhorar muito. A pessoa, mas não é bem assim, nós não somos tão imperfeitos, a gente até tem um lado que a gente é bom. Aí quem estava dirigindo disse, olha, vamos pensar o seguinte, se Jesus disse que não era bom, bom era Deus, a gente já precisa ficar mais atento para esse detalhe. Mas vamos criar aqui um clima. Nós vamos embora agora, vamos encontrar na esquina uma pessoa embebedada, caída, sangrando, machucada, numa situação difícil. O que é que você faria? O que você faria? Todo mundo ficou reticente, pensando, eu chamaria o SAMU, mas ninguém se dispôs a dizer assim, não, eu pegaria essa criatura, colocaria dentro do meu carro. Porque o samaritano pegou o caído, colocou em cima do cavalo, levou para uma pensão, fez os curativos, pagou regiamente ali o gasto.
Depois disse que voltaria para acertar o restante se houvesse algum gasto a mais. Será que nós pegaríamos essa pessoa, colocaríamos dentro do nosso carro, banco de couro, sanguentado, cheirando a bebida, iríamos com ele para o hospital, assistiríamos os primeiros curativos, o levaríamos de carro de novo para sua casa, ou voltaríamos no outro dia para visitá-lo, se a casa ele ainda estivesse ali. Quando ela fez essa pergunta e fez esse relato, todo mundo se deu conta de que ainda somos espíritos imperfeitos e a bondade ainda está tão longe de nós. E essa proposta do Emmanuel é de trazer essa mensagem para que a gente faça o bem, ajudemos uns aos outros, porque esse é o caminho. Se a gente quiser progredir espiritualmente, não adianta ficar na intenção, tem que fazer acontecer. Agora, caída no caminho, tem muita gente, não tem, Navarro? Tem sim, porque nós vivemos num mundo de expiação e prova, né? E tem variações enormes aqui de espíritos que estão experimentando, vamos dizer, a vida social tão somente agora, e tem aqueles que, como nós, né, podemos estar bastante tempo já lendo o Evangelho, aprendendo as questões, mas não põe em prática, né? A vida nos chama a uma vida social, a fazermos para as pessoas aquilo que nós queríamos que fosse feito para nós, mesmo porque tem muitos desses seres que estão conosco que fazem parte de um planejamento reencarnatório para a gente se desenvolver, não no sentido tão somente social, mas também e principalmente espiritual. Então, nós que passamos pela reencarnação, quantos pais, quantas mães, quantos irmãos nós já tivemos? Com quantos nós desenvolvemos o amor? Esses que convivem conosco, quanto nós podemos considerar que farão questão de conviver com a gente na próxima reencarnação, né? É preciso, então, nós raciocinarmos que a vida que nós temos na Terra é de cumprimento da lei social, da lei humana, né? Mas é preciso que a gente compreenda a lei espiritual, a lei universal. E aí a gente vai começando a implantar em nós próprios um sentimento, que é o amor, no sentido de fazer todo mundo feliz. Mas a gente tem uma certa necessidade ainda, né? Eu preciso ser feliz, eu reclamo que não sou feliz, eu reclamo que não me fazem feliz. Mas a gente não pergunta, né, o que é que falta para aquele meu irmão ser feliz, o que é que eu posso fazer para aquele meu irmão ser socorrido. Então essa questão do Emmanuel, que o Emmanuel nos levanta, ele vai dar algumas orientações para a gente ir exercitando a nossa boa vontade, ir exercitando a nossa intenção. E é muito curioso nós observarmos o que o Emmanuel está falando, porque esse livro é bastante antigo. Na virada do milênio, nós já vimos aí alguns estudos da natureza humana mostrando que as pessoas que trabalham no bem, as pessoas que se voluntariam no bem, não estamos falando nem mesmo necessariamente em religião, mas só o fato da pessoa se dedicar no bem, da pessoa fazer o bem acontecer, da pessoa tentar solucionar os problemas alheios, melhora até a nossa condição funcional. Nós vamos ter um pouco mais de saúde, já se sabe que quem é trabalhador no bem, envolvido na sociedade como um trabalhador no bem, adoece menos, quando adoece precisa de menos remédio, precisa de menos tempo de internação, precisa de menos cirurgia, porque são consequências naturais do amor em nós. Então, quando nós amamos o próximo vai receber o nosso amor? Vai. Mas quem vai sofrer quem vai receber, não sofrer, quem vai receber as consequências, somos nós. Por quê? Porque a cada um é dado segundo as suas próprias obras, disse Jesus. Então é muito importante nós estudarmos o Senhor Jesus sob a ótica espírita para a gente compreender exatamente o que é que o Senhor Jesus trouxe para nós. Ele, espírito imortal que é, puro, perfeito, que vive nessa condição há milhões e milhões de anos, ele vem ensinar a gente, que somos todos aprendizes, que é preciso aprender a amar. E só é possível fazer isso se a gente compreender que nós estamos numa posição dada por Deus no nosso planejamento reencarnatório e somos ajudados para isso, né? Para que a gente possa, em fazendo os outros felizes, também conquistar a felicidade. Isso nós precisamos pensar.
né? Ajudemos também, diz Emmanuel. Para quê? Para que vale a pena nós também sermos ajudados, né? Para que seja justo aquilo que nós temos recebido da providência divina, dos benfeitores espirituais, do nosso anjo da guarda. E é muito importante, meus amigos, nós pensarmos numa questão que o Livro dos Espíritos nos esclarece. Da questão 990 até 1002, estuda-se o arrependimento. E os benfeitores espirituais são claríssimos a esse respeito. Os nossos verdadeiros arrependimentos, naquilo que vale para o espírito imortal, quase sempre, na sua quantidade infinita, acontece quando nós voltamos ao mundo dos espíritos. E se nós voltamos ao mundo dos espíritos, nos arrependemos de não ter feito o bem aqui, quando que vamos fazer? Numa outra encarnação. Então é muito importante nós pensarmos que o que estamos prontos e preparados para fazer aqui não é arrumar solução para ninguém, mas é ajudar naquilo que nós temos condições de ajudar. Não se pede milagre de nós, pede tão somente que a gente faça um pouquinho. Por isso a gente precisa aprender a fazer para os outros enquanto estivermos aqui, porque senão a gente volta para o plano espiritual, se arrepende e aí só numa outra existência lá na frente. E aí fica mais complicado, né, doutor? O nosso Francisco de Assis, ele deixou isso muito claro, dizendo, é dando que se recebe. Nós estamos inseridos numa lei de causa e efeito. Uma lei que ela é harmônica, que ela é homeostática, que ela é gerida por uma ordem inquestionável. Ela vai comandar todas as nossas vidas. Então nós temos que entender que estamos inseridos nessa lei. Uma lei divina que visa o nosso bem. A bem da verdade, jamais Deus poderia criar uma lei que quisesse nos agredir, violentar, nos cobrar. Não. A lei é totalmente doativa. É no sentido de que a gente viva muito bem e se nutra desta vida compatível com a lei. Então, se nós entendemos dessa forma, o que nós precisamos fazer? Somos espíritos imortais, vamos continuar vivendo. Do outro lado, como o próprio nosso querido amigo Navarro colocou, vem o arrependimento. Você, puxa, o que eu fiz? Bom, agora tem que refazer caminho, tem que voltar de novo, atrasar o progresso, a gente poderia já estar numa situação melhor, tem que voltar para refazer caminho. Por que a gente não toma uma decisão aqui e agora? Lógico, nós temos que ver o lado material, lógico, temos que pagar conta, temos que ganhar dinheiro, o dinheiro faz parte da nossa vida, faz parte da ciência, faz parte da evolução, o dinheiro é muito importante. Mas e o outro lado, que é o lado espiritual, o lado, vamos dizer assim, moral, o lado em que nós vamos, por conta deste lado moral e espiritual, vamos emitir vibrações com as quais nós seremos muito bem analisados, distinguidos no plano espiritual? Não seria bom estarmos fazendo coisas boas e termos vibrações boas e desfrutarmos de ambientes mais diferenciados no plano espiritual? É o que acontece com a santa ignorância das pessoas. Vem para a Terra, chega aqui, esse mundão de meu Deus, tem todos os benefícios, mais alguma coisa, e acha que está tudo certo, é só curtir e voltar e tudo bem. Quando Jesus lança a parábola dos talentos, para mim, acho que é uma parábola que explica tudo. Você tem vários talentos, desde a nossa mente, vamos dizer assim, mais ou menos equilibrada, um corpo físico perfeito, uma família estruturada, uma condição econômica razoável, oportunidades que nos chegam em mancheias todos os momentos. São talentos que nós recebemos. Agora, se nós usarmos bem os talentos, segundo Jesus, serão multiplicados, dobrados e até acrescido de mais um pouco de outros talentos. Agora, se nós não usarmos os nossos talentos e enterrarmos o talento conforme aquele súdito preguiçoso,
é uma criatura que não estava afeita ao trabalho, à dedicação à causa do Senhor, tiraram o talento dele. E certamente ficou privado desse talento durante muito tempo. Assim somos nós. Se nós usarmos bem esses talentos, eles serão acrescidos para uma nova existência. Você está sadio, usou a sua força, o seu corpo, a sua vivacidade, a sua compleição mental para o bem, você volta com a mente mais favorecida, um corpo mais equilibrado, condição financeira melhor. Mas se você não usa tudo isso, vai voltar de novo privado de alguma coisa. Aí não volta com inteligência muito boa, não volta com um corpo perfeito, não volta com a condição socioeconômica razoável. E aí depois vai dizer, meu Deus, que sorte a minha, o que eu fiz? Sim, você teve toda a oportunidade na mão e não usou. Então, que fiquemos atentos, Emmanuel está exatamente dizendo isso. Façamos todo o bem possível, ajudemos uns aos outros, para que a gente, usando bem esses talentos, sejamos agraciados numa próxima existência de talentos mais valiosos. A proposta divina é fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Quando a gente não faz isso, estamos contra uma proposta divina. E isso é complicado para nós. Então, que pensemos nisso e atentemos para as oportunidades que nós estamos tendo de ajudar o outro. E às vezes, mas eu não sei como ajudar o outro. Não precisa saber, ela vem na porta. Vem, bate na sua porta. Você me ajuda? E cada um vai pedir uma coisa de acordo com a sua necessidade. Agora, a grande questão é se nós estamos abertos para entender isso. Porque a grande maioria, sinceramente, vai dizer assim, mas não é problema meu. E vira as costas e vai embora. E quando a gente tem conhecimento do que é o mundo espiritual, lá no mundo espiritual, as grandes almas, a única preocupação deles é ajudar o outro, de fazer o outro feliz. Então, nós deveríamos incorporar isso aqui, fazer o outro feliz. Alziro Zarur, você lembra dele, na LBV, Legião da Boa Vontade, ele sempre falava assim, você quer ser feliz, faça o outro feliz. Então, é exatamente o que você já havia dito. Para a gente ser feliz, tem que fazer o outro feliz. Não dá para ser feliz vendo a infelicidade do outro, só se for uma pessoa desprovida de sentimento. Porque, a bem da verdade, é triste ver uma pessoa em sofrimento e não fazer nada por ela, quando você pode. Então, a proposta de Jesus é exatamente isso. Nós pedimos, pedi obtereis, bater, abrir-se-vos-á, buscar e achareis. Quer dizer, ele está dizendo, peça, busque, você vai encontrar. Então, a espiritualidade está sempre muito pródiga, dando para nós muito mais do que nós merecemos. Por isso é que o Emmanuel vai nos chamar a atenção. E você? O que você está fazendo para o outro, já que você é agraciado por tantas bênçãos desfiladas na sua vida? Essas questões são muito interessantes, né? E o doutor colocou de uma forma muito clara para todos nós, né? É da nossa natureza espiritual a evolução. E nós queremos ir para o céu? Sim, precisamos estar preparados para ele. Mas vamos trazer mais para cá do que o céu. Nós estamos, evidentemente, já conhecemos pela doutrina espírita, num processo contínuo de evolução, né? E estamos indo para o mundo de regeneração. Mas quem vai ficar no mundo de regeneração? Aqueles que já têm boa vontade para aprender o que o Senhor Jesus disse há 2000 anos. Então, se nós não aprendermos a sermos melhores para o próximo, como gostaríamos que fosse feito para nós, nós não vamos ficar. Se a gente quer ficar no mundo de regeneração, a gente tem que começar a socorrer. Por quê? Porque é o que tem sido feito pelo Senhor Jesus e os seus trabalhadores, os seus enviados, para que nós possamos nos esclarecer o mais rápido possível, né? Nós estamos na última hora do mundo de expiação e prova. Faz parte daquela mensagem do Senhor Jesus, né? Daquela parábola do Senhor Jesus, os trabalhadores da última hora. Nós estamos na última hora. Vamos aprender a trabalhar? Vamos nos envolver? Vamos pensar no próximo? Porque o próximo que às vezes vem bater na nossa porta pode ser um ente muito querido de uma outra vida que a gente ainda não reconhece. Mas depois a gente vai ver
que a gente não socorreu quem a gente diz que ama. Então é preciso pensar nisso, não é, doutor? Bom, o tempo nos cobra. Nós queremos agradecer a participação de vocês, sempre conosco, para a gente estudar aqui esse livro maravilhoso e convidá-los para a semana que vem estarem conosco mais em Espírito da Luz do Evangelho, do livro Palavras de Vida Eterna, fantástico, maravilhoso, com o comentário de Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier.